Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje eu vou trazer o tema setor agro, mas exclusivamente FIAGRO. Acredito que muitas pessoas estão ouvindo falar há pouco tempo atrás, estão querendo entender sobre como funciona, eu vim trazer isso para vocês. Então roda a vinheta. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, esse conteúdo tá muito bom, o conteúdo tá bem de qualidade. Deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a crescer. Vamos ter vídeos segunda, quarta e sexta, já estamos tendo na realidade, né, há bastante tempo. Então vamos continuar e queremos também esse crescimento aí e a ajuda de vocês. Então agora sim, bora pro vídeo. Então, como vou falar do setor de agronegócio, é bom também a gente frisar, alguns já devem saber, mas é importante frisar que o Brasil hoje é o quarto maior exportador do mundo no setor agrícola. Então, ou seja, ele alimenta basicamente o globo todo. Com o crescimento do agronegócio, principalmente na parte de produção e na parte de tecnologia também, o Brasil assumiu um papel muito importante na alimentação mundial. Nos últimos anos, o Brasil já vem crescendo nesse setor, mas se a gente for olhar a representatividade do PIB brasileiro em 2021, foi 27%, ou seja, o PIB 27% foi do setor de agronegócio. E o agro vem ganhando espaço principalmente com negociações em bolsa. Tem muita empresa já abrindo IPO, tem essa questão dos FIAGROS que a gente vai comentar também, então vem crescendo ao longo do tempo. E também nesse setor ele tem suas peculiaridades, a gente tem que estar olhando para safras, tem que estar olhando para o contexto geopolítico mundial, né? Tem que estar olhando também, por exemplo, para fenômenos naturais, como o Laninha. Então eu peguei essa imagem também para mostrar o efeito na agricultura brasileira. Basicamente um é o inverso do outro. Um chove muito no sul e nordeste, o outro não chove tanto no sul e nordeste. Se a gente for olhar agora mais para o contexto atual, a gente também tem um problema, né? Que é a questão dos fertilizantes. Muita gente aí vem falando. Não necessariamente é um problema tão forte aí no D0, mas sim é algo que requer atenção dos produtores. Então, se a gente for olhar no âmbito global, a Rússia é um importante exportador de fertilizantes e a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo. Então, com esse contexto de guerra, pode ser que os preços subam muito e isso tem um custo maior para a nossa produção, né? Principalmente dos fertilizantes. Então eu quis trazer uma introdução do agronegócio, realmente trazer como ele está em evidência no Brasil, realmente vem crescendo ao longo dos anos e já tem há muito tempo esse crescimento dentro do Brasil, então eu quis trazer um pouco disso, mas agora realmente falar ao que interessa, que é o tema do vídeo, que é sobre FIAGRO. Então o que é o FIAGRO? É basicamente como se fosse um fundo imobiliário, só que do agronegócio. Então em vez de ser de imóveis, é de agronegócio. Também possui a isenção de imposto de renda e tem o caráter de fundo fechado. Se a gente for olhar aí nessa imagem, o investidor compra cotas de fundo, o FIAGRO ele investe tanto em imóveis rurais, participação de empresas, títulos de crédito, ativos financeiros do agronegócio, sempre focado no agronegócio, e o resultado dos investimentos, enfim, arrendamento de terras, venda de terras, rendimento de títulos, o FIAGRO remunera o investidor. Por lei, 95% dos lucros do fundo, tanto imobiliário quanto de agronegócio, tem que ser distribuído pelos cotistas. E o FIAGRO surge como uma alternativa muito interessante para estar exposto ao agronegócio. Antes a gente só via por meio das ações, hoje então a gente tem uma outra alternativa. E por se tratar de um título que tenha cotas, valor de cotas bem acessíveis, se a gente for olhar, pegar os FIAGROS maiores, o valor da cota, como a gente pode comprar apenas uma, é bem acessível, ficou muito mais fácil também do investidor ter uma diversificação maior no setor de agronegócio. E é um setor naturalmente dolarizado, justamente porque as colheitas são feitas e são vendidas em dólar. Então ele tem um risco-retorno se a gente for comparar com o dólar, né, lá nos Estados Unidos. Então tende a ser um pouco menor. E nesse produto em específico a gente tem que entender o que cada fundo investe, né? Se é FIAGRO de títulos de crédito, se tem colheitas, se tem arrendamentos, para a gente estar acompanhando as safras mês a mês, enfim, período a período. Está acompanhando o principal, por ser um setor bem específico, acompanhando o gestor do fundo. O que o gestor está fazendo com o dinheiro que foi injetado, como que está ocorrendo essas alocações. Então é muito importante ter um especialista, mas a gente também está acompanhando de perto. E é importante também vocês entenderem o funcionamento dos FIAGROS. Existem basicamente 3
Fiagros, 3 tipos de fiagros. O primeiro é o Fiagro FIDIC, é voltado para a agroindústria, que aplica em direitos creditórios. O Fiagro FIP, que é um fundo de investimentos em participações em sociedades. E o Fiagro FII, que é voltado para ativos imobiliários do agronegócio e títulos do agronegócio também. E o Fiagro passa a ser uma alternativa de captação realmente para o setor. Ele tem tudo igualzinho a fundos imobiliários, só que com a peculiaridade de ser do agronegócio, ou seja, não é nem peculiaridade, é sim uma vantagem de estar no setor de agronegócio, que hoje a gente vê no Brasil é um dos melhores setores para estar investindo. Se a gente for olhar de acordo com a produção e a indústria, o fundo de agronegócio, o Fiagro, tende a pagar os dividendos mensais, só se acontecer de ele estar investindo em alguns títulos ou algumas terras que tenha monocultura ou um retorno mais sazonal, aí sim tende a pagar dividendos não mensais, né? Mas a maioria deles paga sim mensais dividendos, como os fundos imobiliários. E para vocês entenderem isso, é muito importante vocês olharem o regulamento do Fiagro que vocês estão investindo. Então, para não ter surpresas, vocês olhem o regulamento e veem se está tudo certinho de acordo com o que vocês buscam. Uma das questões principais que eu olho para estar analisando o Fiagro é a diversificação. Então, se não tem diversificação, já esquece. É um setor bem complicado, ainda mais sem diversificação é realmente perigoso. Outra coisa é olhar a questão dos produtores, olhar a questão do que eles estão pensando em entregar, se é IPCA mais tanto, se é CDI mais tanto, o que eles estão enxergando para o setor. Olhar realmente quais que são as colheitas que eles estão prevendo para médio, curto e longo prazo. Principal também os contratos com os produtores. Se o fundo tem contratos, quais são os prazos deles e são reajustados por quais indexadores. Isso é muito importante. Como a gente olha nos fundos imobiliários, a gente vai olhar no Fiagro também. Mesmo sem entender da indústria, eu não sou um expert, eu não entendo muito da indústria, mas eu gosto de realmente entender a cabeça do gestor e o que ele está vendo pro negócio. Eu sei que o negócio é muito rentável, mas como que o gestor está olhando? Para ver se realmente ele está com a mesma cabeça que eu, que é de negócio, de fazer o negócio crescer. E se a gente for olhar, tem inúmeros produtos agrícolas que são negociados em bolsa. Como a gente pode olhar, milho, soja, café, boi gordo, enfim, trigo. Tem muita coisa que é negociada em bolsa, então já tem essa dolarização. Então, maioria é na Bolsa de Chicago, tá? Tem na Bolsa Brasileira também, mas a maioria é realmente na Bolsa de Chicago. E a gente vê uma dolarização dessas safras, né? Desses produtos que eu comentei. E essa dolarização tende a valorizar no longo prazo, né? Hoje o dólar é a moeda mais forte do mundo. Se a gente está investindo num segmento que é atrelado ao dólar, a tendência é se valorizar pelo menos a inflação. Então que a maioria dos anos foi assim, né? Então também é um setor que é bem resiliente nesse ponto. Claro que dos fundos Fiagro não vai ter tanto esse reajuste, tá? Porque eles não reinvestem tanto. Então se subir 40% o preço do milho, o nosso Fiagro não vai subir 40%, tá? É importante deixar bem claro, mas sim, ele vai ter uma valorização nesse período. Tende, né? A tendência é ter, não tem como deixar claro, mas a tendência é ter uma valorização nesse período. Bom, já falei muito de vantagens, também tem a desvantagem. Realmente a desvantagem é a sazonalidade, como eu comentei, ele tem a questão da colheita e do plantio. Então, dependendo de cada fundo que a gente esteja investindo, pode ter essa sazonalidade de receitas também. Então, um mês pode dar uma receita muito boa, outros meses fica nas vacas magras. Então, também é importante a gente entender isso para o nosso portfólio. Se tu quer uma recorrência, talvez procurar outro Fiagro. Então, um Fiagro que seja mais de papéis do agronegócio. Aí vai ter uma recorrência maior. Mas se for para fazendas, arrendamentos, talvez não seja tão interessante. E como eu trouxe o fato positivo do dólar, também pode ter o fato negativo. Hoje o dólar foi de 5,60 a 4,70, então teve uma desvalorização grande, então pode ser também um fato negativo ter essa desvalorização do dólar. Tem pessoas que não gostam de ter essas duas vertentes, o dólar e o agronegócio. Então só ter o agronegócio. A gente teria que ter um hedge cambial. Outros 500, não quero entrar nesse detalhe, mas enfim, também pode ser tanto positivo quanto negativo, depende do ponto de vista de cada um. Então, como eu comentei para vocês, ele é um fundo novo, né? Uma modalidade nova de investimento. Eu particularmente tenho interesse por alguns, tem alguns que são bem interessantes.
é ter uma modalidade diferente para a gente pegar fiagros que investem apenas em renda fixa, apenas em CRAs e LCAs. Então a gente pode estar pegando uma modalidade que seja mais consolidada do que CRI, por exemplo, que tem um default um pouquinho mais alto, tá, pessoal? Então CRAs normalmente tem um default mais baixo. E a gente está atrelado ao IPCA, a gente está atrelado ao CDI, enfim, depende da modalidade do fundo. Como os fundos são muito novos, eu não trouxe para vocês algum histórico longo de retorno, até porque realmente não tem. O mais antigo foi o primeiro, é o RISA Terrax, vou deixar o código também na tela para vocês darem uma olhada, mas é um fiagro que tem pagado consistentemente aí pelo menos 0,8%, 0,9% ao mês, é um fundo daí mais conservador. Mas então é isso, pessoal, quis trazer realmente o que é fiagro, não trouxe nenhum em específico, realmente para vocês aprenderem o que é. Se vocês quiserem algo específico, deixem nos comentários, fico bem grato de ter os comentários de vocês e de trazer esse conteúdo, não tem problema nenhum, eu gosto, é o que eu gosto de fazer, é trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então deixem nos comentários, qualquer coisa também, qualquer dúvida, deixem nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima.